Imagine-se no alto de um monte na Galileia há mais de 2000 anos. À sua frente está um homem que mudará o mundo com suas palavras. Ele não é um político poderoso ou um filósofo famoso. Ele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, prestes a proferir o discurso mais revolucionário da história, o Sermão da Montanha, conhecido também como a ética do Reino de Deus, um modo de conduta pelo qual todos nós cristãos devemos seguir. Mas o que torna este sermão tão especial? Por que ainda estamos discutindo isso 2000 anos depois? Prepare-se para uma jornada que transformará a sua perspectiva para sempre. Nos próximos minutos, exploraremos os ensinamentos mais profundos já dados. Ensinamentos que desafiaram impérios, transformaram corações e permanecem tão relevantes hoje como quando foram proferidos pela primeira vez. As bem-aventuranças é uma orientação de Cristo para alcançarmos a felicidade. Esse sermão vai mudar a sua compreensão sobre tudo o que você sabia sobre sucesso e felicidade. Você pode estar se perguntando, por que eu deveria me preocupar com um discurso proferido há mais de 2000 anos? Essa é uma pergunta justa e sincera. Então deixe-me explicar por que o Sermão da Montanha não é apenas um discurso antigo, mas sim um manual de conduta para todos aqueles que querem ter uma vida feliz e plena. Imagine um mundo onde o perdão substitui a vingança, onde a compaixão supera o egoísmo e onde o amor triunfa sobre o ódio. Pode parecer um sonho impossível, mas foi exatamente esta a visão que Jesus apresentou no Sermão da Montanha. Ele não apenas compartilhou essa visão, mas também forneceu as ferramentas para torná-la realidade. Num mundo fraturado por conflitos, divisões e ódio, os ensinamentos deste sermão oferecem uma alternativa radical, um modo de vida que pode reparar relacionamentos rompidos, trazer paz a situações desesperadoras e transformar comunidades inteiras. Estas não são apenas ideias teóricas, são princípios práticos que têm o poder de mudar vidas. Ao longo da história, inúmeras vidas foram tocadas pelas palavras. Jesus não estava apenas ensinando, ele estava desafiando todo o sistema de valores de seu tempo e do nosso. Ele estava introduzindo uma maneira completamente nova de relacionamento uns com os outros e com Deus. Imagine a cena. Uma multidão diversificada reuniu-se ansiosamente, com Jesus sentado como um professor, pronto para partilhar verdades que mudariam o mundo. O sermão começa com as bem-aventuranças, uma série de declarações que começam com abençoado ou feliz. Vamos explorar o cerne do Sermão da Montanha. Começa em Mateus capítulo 5, versículo 1. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Espere, pobres de espírito. Isso desafia tudo o que a sociedade nos diz sobre sucesso e felicidade. Não se trata de pobreza material, mas sim da falência espiritual, da nossa necessidade de auxílio e salvação de Deus. Admitindo que não ter todas as respostas e perceber a nossa dependência de Deus é o primeiro passo para experimentar o reino dos céus. Não em um futuro distante, mas aqui e agora. Jesus continua: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. Em um mundo que insiste que devemos estar sempre felizes e superar rapidamente as nossas perdas, Jesus reconhece a nossa dor. Ele nos diz que não há problema em sofrer, que o luto é uma parte natural da vida e promete conforto. Isto não é um convite ao pessimismo, mas sim um reconhecimento de que a dor faz parte da experiência humana e que Deus está conosco no nosso sofrimento. À medida que avançamos nas bem-aventuranças, encontramos outra declaração poderosa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Mateus, capítulo 5, versículo 5. Espere um momento, manso, eles herdarão a terra. Em um mundo que enaltece os agressivos e os que se afirmam, isto parece absurdo. No entanto, Jesus está desafiando diretamente a mentalidade de sobrevivência do mais apto. Manso não é ser fraco. Manso é ter autocontrole. Manso é ter domínio próprio. É ter a capacidade de responder com amor, mesmo diante de maus tratos. Por que você não pode dar aos outros o poder de tirar a sua felicidade e paz de espírito? Manso é ter o poder de revidar, mas optar em não fazer. Assim como Jesus fez quando foi crucificado. Então Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Ele não está falando que devemos passar necessidades como fome e sede. Mas essa metáfora quer dizer que a justiça não é algo que podemos alcançar com nossos próprios esforços, porque somente Deus concede a justiça de que temos fome e sede. Este é um apelo à ação, não apenas à esperança de mudança, mas ao esforço ativo para criar um mundo mais justo. Mas Jesus não para por aí. Ele continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Em um mundo que muitas vezes exige vingança e tem prazer em ver o poderoso cair, Jesus nos chama a escolher a compaixão. A misericórdia não é apenas uma emoção, é uma ação. É escolher perdoar, mesmo quando nos sentimos justificados em guardar rancor. E Jesus continua: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Isto vai além das aparências exteriores. Jesus está falando sobre integridade interior, sobre ser a mesma pessoa tanto em público como em privado. É um apelo à autenticidade num mundo cheio de máscaras e fingimentos. À medida que continuamos no Sermão da Montanha, encontramos um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Resista a uma pessoa má. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Mateus capítulo 5, versos 38 a 39. Espere, isso significa que Jesus está nos dizendo para sermos fracos e permitir que outros pisem em nós? O que Jesus propõe aqui é nada menos que uma revolução nas relações humanas. Na cultura daquela época, e mesmo na nossa, a vingança costuma ser o normal. Se alguém fizer algo errado com você, espera-se que você retribua na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus diz para parar. Há uma maneira melhor. Dar a outra face não significa ser passivo, significa escolher não retribuir o mal com o mal. Trata-se de quebrar o ciclo de violência e vingança, enviando uma mensagem que diz: seu ato de violência termina comigo, não vou continuar. Mas Jesus não para por aí. Ele vai ainda mais longe dizendo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Este pode ser o comando mais radical de todos. Vai contra todos os instintos naturais que temos. Amar nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Jesus é absolutamente sério. E ele explica por que devemos fazer isso. Para que sejais filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Agora, vamos nos aprofundar em outra parte convincente do Sermão da Montanha, onde Jesus aborda algo contra o qual todos nós lutamos: julgar os outros. Ele diz: não julgue, ou você também será julgado. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Jesus está alertando contra o julgamento hipócrita e arrogante. Jesus ilustra isso com uma imagem humorística. E porque tu observa o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Mateus, capítulo 7, versículo 3. Imagine,
Alguém com uma enorme tora saindo do olho, tentando remover uma pequena lasca do olho de outra pessoa. É um absurdo. E é exatamente isso que Jesus quer dizer. Ele usa o humor para destacar o absurdo de julgar os outros sem primeiro examinar a nós mesmos. A lição não é ignorar as falhas dos outros, mas começar com um autoexame, abordando os outros com humildade e compaixão, em vez de superioridade moral. A seguir, voltamos a nossa atenção para uma parte do Sermão da Montanha, uma questão que está tão atual nos dias de hoje. A ansiedade, em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus aconselha: "Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário?" Antes de assumir que Jesus está defendendo a irresponsabilidade, é importante esclarecer que ele não está sugerindo que não devemos planejar ou trabalhar. Em vez disso, ele está abordando o tipo de ansiedade avassaladora que pode dominar nossas vidas. Para defender seu ponto de vista, Jesus usa belos exemplos da natureza, como os pássaros do céu, que não se preocupam com o futuro, mas ainda assim estão providos. Eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam alimentos em celeiros, mas seu Pai Celestial os sustenta. Você não é muito mais valioso do que eles, Mateus capítulo 6, versículo 26. E em relação às roupas, por que você se preocupa? Vejam os lírios do campo como crescem. Eles não trabalham nem fiam, mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, estava vestido como um deles. Mateus, capítulo 6, versículos 28 e 29. Jesus não está defendendo a passividade. Ele está nos convidando a confiar em um Pai amoroso que cuida de nós ainda mais do que dos pássaros e das flores. Ele desafia a nossa tendência de acreditar que tudo depende unicamente dos nossos esforços. Depois vem a mensagem-chave: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mateus, capítulo 6, versículo 33. Isto representa uma mudança profunda nas prioridades. Jesus exorta-nos a colocar Deus em primeiro lugar, a procurar a sua vontade e justiça e a confiar que as nossas necessidades serão satisfeitas. Agora, vamos explorar um dos aspectos mais difíceis do Sermão da Montanha, onde Jesus aborda uma questão desafiadora. Todos os dias somos confrontados com as escolhas que fazemos sobre as nossas prioridades e a nossa relação com os bens materiais. Jesus aconselha: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não roubem e quebrem." Ele está nos desafiando a refletir sobre o que realmente valorizamos e onde estamos investindo nossas vidas. Reserve um momento para considerar quantas vezes nos encontramos buscando a próxima coisa interessante: um novo telefone, um carro estiloso ou a última tendência da moda. Embora não haja nada de errado em desfrutar dessas coisas, Jesus nos convida a olhar mais profundamente. Ele então faz uma declaração poderosa: "Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Mateus, capítulo 6, versículo 21. Esta verdade profunda nos lembra que aquilo que valorizamos influencia profundamente quem nos tornamos. As prioridades não dizem respeito apenas ao que fazemos, eles são sobre quem nos tornamos. Então, Jesus apresenta um desafio final: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus não está condenando o dinheiro em si, mas adverte que uma obsessão pela riqueza e pelas coisas materiais
pode facilmente tomar conta das nossas vidas, tornando-se uma força dominante que molda as nossas decisões e orienta o nosso caminho. Quando isso acontece, sobra pouco espaço para Deus. Agora, vamos passar para uma das partes mais conhecidas do Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso. E é assim que Jesus começa. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9. Pare por um momento e considere o quão revolucionário isso foi. Naquele contexto cultural, Deus era frequentemente visto como distante e formidável. Mas aqui Jesus nos ensina a aproximar-nos de Deus como um Pai amoroso, que transforma tudo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Esta frase não é apenas uma bela parte da oração, é um compromisso profundo. Estamos declarando o nosso desejo de que a vontade de Deus e não a nossa seja feita, e que a sua maneira de fazer as coisas tenha precedência nas nossas vidas e no mundo. Então, Jesus nos instrui a orar pelas nossas necessidades diárias. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Observe a frase: é o nosso pão, não o meu pão. Mesmo ao pedir necessidades básicas, Jesus lembra-nos da nossa ligação a uma comunidade maior. E é um pedido diário, enfatizando a importância de confiar em Deus todos os dias, em vez de acumular por causa da ansiedade. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é desafiador, não é? Jesus liga diretamente o perdão que recebemos ao perdão que estendemos aos outros, deixando claro que não podemos esperar experimentar o perdão de Deus se nos recusarmos a perdoar os outros. E por último, Jesus nos ensina: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Jesus reconhece que a vida está cheia de desafios, incluindo tentações e dificuldades. Ele nos ensina a confiar em Deus para proteção e libertação. Esta oração, embora simples, é profundamente tocante em vários aspectos da nossa vida. Serve como um guia não apenas sobre como orar, mas também como viver. Muitas vezes pensamos que tudo está sobre nossos ombros, mas então Jesus transmite uma mensagem poderosa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esta é uma mudança profunda nas prioridades. Jesus está nos dizendo para colocar Deus no centro, buscar sua vontade e buscar sua justiça, confiando que Ele suprirá nossas necessidades. Não é uma promessa de riqueza ou de uma vida livre de desafios, mas sim um convite a viver com uma perspectiva eterna, confiando num Deus que nos ama e cuida de nós. Ao nos aproximarmos do final do Sermão da Montanha, Jesus conclui com uma analogia impressionante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Esta imagem poderosa ilustra a força dos ensinamentos de Jesus. Ele está enfatizando que suas palavras fornecem um alicerce sólido, que pode resistir às tempestades da vida. Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus proporciona-nos a estabilidade e a força necessárias para enfrentar as tempestades da vida. No entanto, observe que Jesus não diz: quem ouve estas minhas palavras e concorda com elas, ou quem memoriza estas minhas palavras. Em vez disso, ele diz: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática. O foco está na ação, na aplicação de seus ensinamentos em nossas vidas. Jesus apresenta então um cenário contrastante.
Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. A mensagem é clara. Simplesmente ouvir ou conhecer os ensinamentos de Jesus não é suficiente. Devemos vivê-los, aplicando-os em nossas escolhas, relacionamentos e decisões diárias. É importante ressaltar que em ambas as situações chega a tempestade. Jesus não promete uma vida livre de desafios para aqueles que seguem seus ensinamentos. A diferença está na nossa capacidade de permanecer firmes em meio às tempestades da vida. Esta poderosa conclusão do Sermão da Montanha enfatiza que a verdadeira força vem de viver suas palavras, e não apenas de ouvi-las. O Sermão da Montanha desafia-nos a ir além da mera escuta dos seus ensinamentos, exorta-nos a vivê-los, deixando que estes princípios moldem a nossa identidade e as nossas ações. Ao concluirmos a nossa reflexão sobre este sermão poderoso, lembramo-nos de como ele começou com as bem-aventuranças, que mudaram a nossa compreensão da felicidade e do sucesso. Investigamos lições sobre perdão, amor aos nossos inimigos, oração, julgamento, ansiedade e muito mais. Agora, a verdadeira questão é como aplicaremos esses ensinamentos às nossas vidas. O desafio está diante de nós e a decisão é nossa. Devemos não apenas ouvir, mas também colocar em prática esses ensinamentos, passando do conhecimento à ação. É aqui que reside o verdadeiro poder transformador do Sermão da Montanha. Não é apenas uma lista de regras ou orientações morais. É um convite para abraçar uma forma de vida radicalmente diferente. Um apelo a uma transformação de nossas vidas. Reflita sobre o forte contraste entre os ensinamentos de Jesus e os valores adotados pelo mundo que nos rodeia. Enquanto o mundo defende olho por olho e dente por dente, Jesus nos instrui a dar a outra face. O mundo nos diz para amar nossos amigos e odiar nossos inimigos, mas Jesus nos chama a amar nossos inimigos. Onde o mundo nos incentiva a acumular riquezas, Jesus nos incentiva a acumular tesouros no céu. É como se Jesus apresentasse um modo de vida radicalmente diferente, um modo que pode parecer estranho ou mesmo tolo para o mundo, mas que é o caminho para a vida verdadeira, a liberdade genuína e a paz duradoura. No entanto, não se engane, viver assim não é fácil. É necessário um esforço diário para ir contra a corrente, escolher o amor em vez do ódio, o perdão em vez da vingança e a generosidade em vez do egoísmo. No entanto, Jesus assegura-nos que este caminho desafiador leva a uma vida abundante. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Estes versículos de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14, resumem a mensagem central do Sermão da Montanha, que nem sempre o melhor caminho vai ser o mais fácil, mas com certeza vai te trazer melhores resultados. É um chamado para uma vida diferente e transformadora, que conduz à salvação e à vida eterna. Mas como aplicamos esses ensinamentos em nossa vida cotidiana? Tomemos, por exemplo, a ordem de Jesus de amar nossos inimigos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 44, ele nos diz para amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. À primeira vista, isto parece impossível. Como podemos amar aqueles que se opõem a nós ou nos prejudicam? Mas e se começássemos com pequenos passos? Imagine a próxima vez que alguém o interromper no trânsito. Em vez de responder com raiva ou com um gesto rude, faça uma breve oração por eles. Senhor, abençoe aquele motorista. Talvez eles estejam tendo um dia difícil. Ou considere o local de trabalho,
onde você pode ter um colega que parece querer dificultar as coisas para você, em vez de retaliar. E se você escolhesse fazer algo gentil por eles, você pode simplesmente cumprimentá-lo com um sorriso genuíno. Jesus não está nos pedindo para tolerar o mau comportamento. Em vez disso, ele nos chama a responder à negatividade com bondade, quebrando o ciclo de ódio e retaliação. Quanto ao seu ensinamento sobre não julgar os outros, isso não significa que não devemos distinguir entre o certo e o errado, mas sim que devemos abordar os outros com humildade e compaixão, entendendo que cada um tem as suas próprias falhas. Na próxima vez que você se sentir tentado a julgar alguém com severidade, faça uma pausa e considere o que pode tê-lo levado a agir dessa maneira. Como você se comportaria se estivesse no lugar deles? Essa mudança de perspectiva pode transformar a forma como vemos e tratamos os outros. Agora, vamos abordar algo com que todos nós lidamos: preocupação e ansiedade. Jesus nos aconselha a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia já tem problemas suficientes. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Isso não significa que não devemos planejar o futuro. Planejar o futuro é importante, mas não devemos permitir que preocupações com o que está por vir roubem nossa paz no presente. Em vez disso, Jesus nos convida a viver um dia de cada vez, confiando que Deus proverá para nós. Como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Antes mesmo de sair da cama, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Quando a ansiedade atacar, e ela acontecerá, tente este exercício. Faça uma pausa, respire fundo e pergunte-se: com o que estou preocupado? É algo que posso controlar? Se for, crie um plano de ação. Se não for, ofereça-o a Deus em oração. Lembre-se das palavras de Jesus: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e ainda assim vosso Pai Celestial as alimenta. Mateus 6:26. Deixe esta verdade se estabelecer em seu coração. Você é valorizado, amado e cuidado. Quanto à oração, Jesus nos deu o Pai Nosso como modelo. Que tal incorporar isso no seu dia a dia? Incorpore a oração na sua rotina diária, não apenas recitando as palavras, mas refletindo profundamente sobre cada frase. Por exemplo, quando você diz Pai Nosso, lembre-se de que você tem um Pai Celestial amoroso que cuida de você. Quando você ora, venha o seu reino, comprometa-se a viver hoje de acordo com os valores do reino de Deus. E quando você diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, coloque sua confiança em Deus para suprir suas necessidades. Agora, vamos discutir a tentação. Jesus aborda isso no Sermão da Montanha com imagens impressionantes e desconfortáveis. Ele diz que se o seu olho direito o faz pecar, arranque-o. Jesus está literalmente nos dizendo para remover os olhos? Não, ele está usando uma hipérbole, um exagero intencional, para enfatizar um ponto crucial. Devemos levar o pecado a sério e estar dispostos a tomar medidas drásticas para evitá-lo. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Considere as coisas que muitas vezes levam você à tentação. Podem ser determinados sites, programas de TV ou talvez certas pessoas ou lugares. Jesus está nos exortando a ser radicais ao lidar com essas fontes de tentação. Se determinados sites forem uma fonte de tentação, considere instalar um bloqueador. Se certas pessoas exercem consistentemente uma influência negativa sobre você, talvez seja a hora de reavaliar essas amizades. Isso não é fácil. Pode exigir sacrifício e desistir de coisas que você gosta. Mas Jesus está nos dizendo que vale a pena. Ele está dizendo que nossa pureza espiritual e integridade moral são muito mais valiosas do que qualquer prazer temporário que o pecado possa oferecer. E lembre-se, não estamos travando esta batalha sozinhos. Jesus nos ensinou a orar, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. Podemos e devemos buscar a ajuda de Deus para resistir à tentação. Agora, vamos discutir algo que todos nós fazemos diariamente: conversar.
Jesus tem muito a dizer sobre as nossas palavras no Sermão da Montanha. Ele adverte: eu vos digo que no dia do julgamento os homens prestarão contas de toda a palavra descuidada que disserem. Mateus 12:36. Essa perspectiva lança uma nova luz sobre nossas conversas cotidianas. Jesus não está destacando o poder e o significado de nossas palavras. Nossas palavras não são apenas sons. Elas carregam o poder de construir ou destruir, de curar ou prejudicar. Então, como podemos colocar esse entendimento em prática em nossas vidas diárias? Considere fazer um jejum de fofocas por uma semana. Desafie-se a não falar negativamente sobre ninguém, mesmo de forma brincalhona ou aparentemente inofensiva. Em vez disso, concentre-se em usar suas palavras para elevar e encorajar outras pessoas. Jesus também aborda a questão dos juramentos no Sermão da Montanha, dizendo: mas eu lhes digo, não façam nenhum juramento. Deixe o seu sim ser sim e o seu não ser não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Mateus, capítulo 5, versículos 34 a 37. A essência deste ensinamento é sobre a integridade de nossas palavras. Jesus está nos exortando a sermos pessoas de palavra, tão confiáveis que não precisamos respaldar nossas promessas com juramentos. Em termos práticos, isso significa cumprir o que você diz que fará, ser honesto mesmo quando for desafiador e admitir quando estiver errado, em vez de tentar encobrir o erro com mais palavras. Lembre-se, nossas palavras são um reflexo do que está em nossos corações. Jesus ensina, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Portanto, nutrir um coração cheio de amor, compaixão e verdade é essencial para uma comunicação que honre a Deus e abençoe os outros. Agora, vamos abordar um comportamento comum que muitas vezes passa despercebido: julgar os outros. Jesus fala fortemente sobre isso no Sermão da Montanha, dizendo: não julguem, ou vocês também serão julgados, pois da mesma forma que vocês julgam os outros, vocês serão julgados, e com a medida que usarem, será medido para vocês. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. À primeira vista pode parecer que Jesus está nos dizendo para nunca fazermos julgamentos morais. No entanto, sua advertência é, na verdade, sobre o julgamento hipócrita. A tendência de apontar as falhas dos outros enquanto ignoramos as nossas. Então, como podemos aplicar essa lição em nossa vida diária? Aqui estão algumas dicas práticas. Pratique a autorreflexão. Antes de apontar os erros de outra pessoa, reserve um momento para examinar seu próprio coração. Pergunte a si mesmo: sou culpado do mesmo erro ou de algo semelhante? Cultive a empatia. Quando você se surpreender julgando alguém, tente se colocar no lugar dela. Considere quais circunstâncias podem ter levado ao seu comportamento. Lembre-se da sua própria necessidade de graça. Todos cometemos erros e precisamos de perdão. Deixe que essa compreensão o torne mais compassivo com os outros. Abordar os outros com humildade e amor é fundamental. Os psicólogos referem-se a isso como curiosidade compassiva. Em vez de julgar, pergunte-se: o que essa pessoa pode estar passando e como posso ajudar? Jesus não está nos dizendo para ignorar a diferença entre o certo e o errado. Em vez disso, ele está nos encorajando a nos aproximarmos dos outros e de nós mesmos com humildade, compaixão e graça. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo nosso conteúdo. Obrigado e que Deus os abençoe.